Hoje é o nosso segundo encontro. Hoje nós vamos falar sobre a epístola do apóstolo Paulo a Tito. Como eu falei para vocês, Tito, ele é chamado aqui como filho de Paulo, né? Meu amado filho. Mas não é um filho gerado de forma natural, um filho gerado pela fé, né? Por quê? Porque Tito era alguém que Paulo tinha colocado em Creta para que ele continuasse a obra que ele tinha iniciado naquele lugar. Bom, capítulo 2 de Tito, que é o capítulo que a gente acabou de ler, Paulo ele está colocando, principalmente nesses primeiros 10 versículos, a necessidade de uma postura do cristão. Na verdade, Paulo estava dizendo o seguinte: Tito, esses que você vai estar levantando para serem os pastores, né, os presbíteros da igreja, essa turma que vai tomar conta aí, você tem que ensiná-los a maneira que eles devem se portar. No caso dos homens, ele vai dando orientações aos homens. No caso das mulheres, elas têm que se portar assim. Ele vai citar até servos, até escravos. Nessa época era normal ter escravos. Hoje em dia a gente sabe que é inconcebível, né? A gente pensar numa pessoa em condição de escravidão. Mas aqui ainda existia. E o que Paulo está dizendo? As orientações que ele está dando são orientações muito práticas, que depois vocês vão fazer um resumo lendo, vocês vão perceber uma a uma delas, mas de forma muito, muito simples. O que Paulo está dizendo? Postura. O que Paulo observava no obreiro não era muito o que ele dizia, mas aquilo que ele fazia. A postura é a maneira que nós nos portamos. Essa é a nossa postura, né? Como que você lida, por exemplo, quando você passa por uma afronta? Como você lida, por exemplo, quando alguma coisa acontece e não é do teu jeito? Então percebe que cada pessoa tem uma forma de lidar. O que você faz quando você está muito nervoso? Eu então já vi pessoas dizendo assim: eu estava tão nervoso, eu saí de casa e eu saí brigando, eu fui pro bar, eu voltei a usar droga. Então percebe que a maneira que nós agimos e a maneira que nós reagimos às situações da vida, elas vão dizer muito daquilo que nós somos. Paulo falava o seguinte para Tito: Tito, observa esses obreiros. Se você quer colocar pessoas do teu lado para fazer a obra, essas pessoas, elas têm que ser moderadas, elas têm que ser equilibradas, elas têm que ter autocontrole. Paulo, por várias vezes, ele vai falar desse autocontrole. E é justamente o que nós ensinamos e nós aconselhamos aqui dentro. A postura que nós devemos ter. O que acontece quando você é contrariado? O que acontece quando uma criança muito mimada, quando ela é contrariada, olha, ela fica revoltada. E é uma criança muito mimada, infelizmente, ela vai carregar isso para sua fase adulta. Então, ela sendo adulta, ela vai ter dificuldade de ficar num trabalho onde vai ser contrariada. Ela vai ter dificuldade de um relacionamento, um casamento, quando a esposa falar algo e ele ficar contrariado. Então, essa moderação que Paulo estava dizendo para que ele observasse nesses obreiros é algo que nós também podemos trazer para o nosso dia de hoje. Essa moderação, esse autocontrole, esse equilíbrio, né? Que Paulo tanto falou aqui para ele. Ele vai aconselhar que os mais velhos sejam sóbrios, prudentes, na fé, tenham caridade, tenham paciência. São características que elas cabem para nós. Ser prudente, né? Ter fé, ter amor, caridade aqui é amor, né? Ser pessoas pacientes. A pessoa que não é paciente, ela sofre demais na vida. A pessoa que é impaciente, ela quer qualquer coisa, qualquer um serve, ela quer fazer do jeito dela. Ela acha que ela começa a tomar um remédio, que o médico falou que tem que tomar 7 dias. Ah, mas eu vou tomar só 3 dias, já começou a melhorar, já vou parar de tomar. Daí piora. Então a pessoa impaciente, aquela pessoa que vê uma fruta no pé, ah, mas tá verde ainda, ah, mas eu não vou esperar amadurecer não, já pega. A vida não pode ser desse jeito. Tem coisas que você vai antecipando, você vai cortando, né? Ontem eu fui visitar uma mãe, teve duas filhas gêmeas, né? Nasceram de 8 meses. 8 meses não são 9 meses.
Uma criança que nasce de 8 meses, ela não é igual uma criança que nasce de 9 meses. Ela vai ter as complicações e teve. Ficou na UTI. Então percebe que nós devemos ter essa paciência que Paulo coloca. Ele vai falar que as mulheres não podem ser... elas devem ser sérias, ser santas, não caluniadoras, não dadas ao vinho, né? Eu costumo dizer que uma pessoa que já teve problema com dependência química, nem no mercado deve entrar naquele corredor que tem bebidas, não deve mesmo. A pessoa que teve problema com dependência química não pode achar que, mas só uma cerveja, pastor. Uma cerveja ela tem um teor alcoólico tão baixinho, se eu tomar uma cerveja não vai me dar brisa, não vai. Mas é um gatilho isso daí. Uhum. E não adianta, você vai lembrar de mim, você vai lembrar dessa minha fala, você vai lembrar da palavra quando você estiver lá fora. Porque isso vai ser um gatilho. Você não vai chegar e vou voltar a usar droga. Não, geralmente é com um pouquinho, é com uma dose, e aí começa a desencadear tudo. Paulo está dizendo isso, né? As mulheres a serem prudentes, a amarem seus maridos. Aqui fala que nós que servimos a Deus, nós temos essa responsabilidade em casa. Nossa conduta em casa fala muito. Então não adianta. O cara que não é um bom filho, o cara que não é um bom esposo, o cara que não é um bom pai, o cara que em casa ele não dá exemplo. Não adianta eu ser bonzinho com vocês aqui e lá em casa eu ser não adianta. Então Paulo está dizendo isso, que a nossa postura é dentro e fora de casa. Serem moderadas, castas, boas donas de casa. Aqui ele falou para as mulheres, né? Os jovens serem moderados, dar exemplo nas suas boas obras. Dar exemplo. Então, eu quando falo do exemplo, eu sempre me refiro à seguinte frase, né, de um grande filósofo, que dizia que a nossa ação, o que acontece se a nossa ação se multiplicar numa escala universal? Vou dar um exemplo. O que acontece se todos aqui dentro seguirem o teu exemplo aqui dentro? Essa casa vai melhorar, ela vai piorar, vai desandar. E se todos seguirem o teu exemplo aqui dentro, né? Teve uma vez, tinha um casal na minha igreja, e esse casal, eles tiveram vários problemas de relacionamento. Acho que eles nem estão casados mais. Eles tiveram vários problemas de relacionamento, tal coisa. E chegou um dia que separaram, tal. E o cara porque queria ser obreiro na igreja, ter oportunidades para pregar. E eu sempre cortando. Eu falei, não, Deus, tem que ter postura, cara. Não adianta você querer vir falar aqui na frente, na tua casa. E resumindo, teve um certo dia que a esposa dele veio falar comigo. Poxa, pastor, o fulano de tal, meu esposo, ele tá tão bem, ele melhorou. Ele tá um homem mais manso em casa, ele tá uma bênção. Dá oportunidade para ele. Eu acho que ele deve ter chegado para ela e falou assim, vai lá, fala com o pastor que você me queimou. Então você vai lá e fala com ele e tal. Eu, sério, irmã, ele mudou muito assim. Falou, pastor, ele tá uma bênção. Puxa, ele é um outro homem. Desde aquela vez que o pastor conversou com ele. Eu falei, irmã, fico feliz. Fico muito feliz. Eu falei, amém. Cadê seus filhos? Ela tinha na época um casal de filhos, né? Eles estão aqui. E tinha um menino e uma menina. Eu falei, traz seu filho aqui. Não, escuta, traz seu filho aqui. Ela trouxe. Quando o menino entrou na minha sala, eu falei assim, eu vou orar por ele, irmã, para que ele, quando crescer, ele seja igualzinho o teu marido está sendo agora com você. Que ele seja igual ele é hoje com você. Pode ser? Posso orar? E eu levantei a mão e coloquei a mão na cabeça dele. Posso orar? Ela parou. Falei, eu posso orar para ele ser igual? Tua mãe não tá uma benção? Eu não posso orar para ele ser uma benção igual? Teu filho ser igual a ele? Não, pastor, é que ele ainda tá. Falei, então quer dizer que ele ainda tá. Porque assim, se eu sou uma benção, eu posso chegar e falar assim, eu quero que os meus filhos sejam igual eu faço. Eu quero que meus filhos sigam o meu exemplo. Se a gente parar para pensar, nós que temos filhos, isso é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Será que eu posso falar para meu filho ser igual a mim? Será que hoje eu tô legal o suficiente para falar, filho, segue o meu exemplo aqui, você vai dar certo? Daí ela travou. Daí eu entendi na hora que não estava ainda pronto. Ela voltou atrás na fala dela. Foi uma coisa que me veio na hora. Deus. Foi algo de Deus. Mas eu penso nisso. Ser exemplo é isso. Se todo mundo seguir teu exemplo aqui, essa casa vai ficar como?
Não, pastor, não vai ficar tão bem. Então melhore, porque nós temos que ser exemplo. Outras pessoas vão chegar aqui, eu sigo o teu exemplo, parece que não, mas eu copio você, você me copia, é um copiando o outro, e aí? Paulo está dizendo isso. O obreiro, ele tem que ser exemplo de boas obras. Versículo 7. Eu quero que vocês depois meditem nisso. Exemplo de boas obras. Na doutrina mostrar incorrupção, não pode ser corrupto. Na gravidade, na sinceridade. Tem que ter uma linguagem sã. Forma de falar tem que ser diferente. Não é uma linguagem de falar qualquer. Ele é um homem de Deus. Tem uma linguagem diferente. Irrepreensível. Para que o adversário se envergonhe, não tendo mal que vos dizer de nós. Então, se alguém tiver que falar mal de mim, vai ter que inventar alguma coisa, porque eu não dei brecha. Ah, ele é o quê? Vai ter que inventar. Por quê? Porque a minha postura é uma postura irrepreensível. Eu sou santo? Não. Mas a minha caminhada é certa. O cara pode até ter os defeitos dele, mas é um cara que trabalha, é um cara honesto, é um cara que não prejudica ninguém, é um cara do bem, é um cara que está ali fazendo certo, é um cara que vê o outro caído, vai lá ajudar, ele tem postura. É isso que, olha que coisa profunda Paulo está dizendo para Tito. Coloque pessoas para andar do teu lado que sejam assim, que ninguém tenha nada para falar dos caras. Por quê? Se eu coloco uma pessoa do meu lado que não dá testemunho, eu me queimo, me prejudico. Paulo está dizendo assim, Tito, eu confio em você. Mas esses que vão colocar do teu lado, tem que ser cara que corre igual você está fazendo aí. Se eles não tiverem esse testemunho, vão te prejudicar. Hoje em dia nós temos rede social. Eu posto uma foto aqui, tá todo mundo vendo. Eu coloco uma foto minha numa situação que não é certa. Acabou. Eu vou me queimar, eu vou queimar a igreja, eu vou queimar esse trabalho. Eu vou colocar em descrédito tudo. Percebe a seriedade das coisas? É isso que Paulo está dizendo para Tito, né? Não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos, aqui está falando para os servos, né? Seguir obedientes e tal. Ou seja, aqueles que trabalham, não adianta você ser uma bênção na igreja, um cara legal na igreja, uma bênção. E no trabalho, como que você é? No trabalho o cara é preguiçoso. Não coloca, porque ele não está dando testemunho. No trabalho, ele rouba o chefe dele. E não é roubar só de pegar. Se o meu chefe está me pagando para eu trabalhar 8 horas e eu enrolo 5 horas lá dentro, eu estou roubando ele, porque ele está me pagando. Eu estou roubando. Paulo está falando assim, tá falando o quê? Não põe esse povo aí não. Esse não serve para obreiro. Porque o obreiro ele tem que trabalhar, ele tem que ser submisso ao senhor dele. O chefe dele está dizendo que ele tem que chegar lá, tem que bater lá o ponto lá, tal hora, e a partir daquela hora tem que estar trabalhando. Então, se o cara chega às 8 e vai para tomar um café, e vai no banheiro, e vai não sei onde, e começa a trabalhar 9, ele está roubando. Está errado. Paulo está dizendo isso, se fosse colocado nos dias de hoje. Olha que coisa séria. Ó, tudo seja ornamento da doutrina de Deus. A gente tem que andar na palavra de Deus. Depois ele fala assim, na salvação. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos podem ser salvos. Amém. Todos. É o que Paulo está dizendo no versículo 11. Ensinando-nos que, renunciando, essa palavra aqui, ela é fundamental. Renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e piamente. Sabe o que é renúncia? Renúncia, hoje poderia estar na minha casa. Eu renunciei a estar na minha casa para estar aqui com vocês. Amém. Renúncia, eu poderia estar agora num outro lugar, eu renunciei a estar lá para estar aqui. Isso é renúncia. Renúncia, alguém chegar e falar assim, ó, esse telefone custa R$1.000, eu vou te vender por R$100. Nem me pergunta de onde veio. Poxa, mas R$100, eu tô precisando de um celular. Você vai renunciar, porque você sabe que a fonte não é certa. Renúncia. Renúncia é isso. Renúncia a alguém te oferecer alguma coisa que não é certo, se você falar, isso não é para mim. E não é fácil renunciar. Não é fácil. E cada um tem um ponto fraco.
É mulher, é dinheiro, é situação aqui, é uma oportunidade ali. E quantas pessoas que caem por causa dessa? Não soube falar não. Pô, mas era um esquema tão fácil. Eu só tinha que pegar o cara, deixar o cara na esquina e ir embora. Era só fazer isso. E você fez e caiu. Você fez e caiu nessa. Se tivesse renunciado, poxa, mas eu tava precisando do dinheiro. Meu amigo, todo mundo precisa de dinheiro. Se você não renuncia, você vai cair nessa. Então Paulo está dizendo assim, os caras têm que entender que se não tiver renúncia, não tem vida com Deus. Porque a vida com Deus é renúncia. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Você sai daqui hoje, amanhã quando você sair daqui, você vai ter que decidir. Você vai estar limpo, você vai estar sóbrio, você vai estar bonito, cara limpa. Lá fora você vai ter que decidir. E aí, você vai renunciar àquela vidinha ou você vai continuar aquela vidinha? Porque a esquina está no mesmo lugar. Se nada mudou, né? A esquina vai estar lá, a viela vai estar lá, o não sei o que vai estar lá. Aquela rapaziada ou vai estar lá ou vai ter morrido, ou vai estar preso, sei lá. Mas as renúncias nós teremos que fazer. Aquele esquema vai estar lá, tudo igual. Ou você renuncia, ou você vai continuar a mesma vida. E Paulo está falando sobre renúncia. Ele vai falar o que mais? Aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falando daquele grande dia, né? Que nós seremos salvos. Então a salvação exige a nossa renúncia. Eu quero renunciar, eu preciso renunciar ao mundo. A vida com Deus é uma renúncia. Por isso que muita gente não segura. Porque tem que renunciar. Renunciar, abrir mão. Ah, eu quero ser atleta. É tão bonito o atleta. O cara tem um corpo bacana, definido. Você quer ser atleta? O cara que é atleta, o cara tem que renunciar, meu irmão. Não vai comer bolo, não vai tomar... É renúncia, cara. Você não consegue ser atleta e comer o que eu como. Não vai dar. Puxa, eu quero ser, sei lá o quê. Pra você ser isso, você vai ter que renunciar a isso aqui. Você está disposto a acordar cedo? Você está disposto a fazer isso? Abrir mão. Se você não tiver de renunciar, você não vai chegar onde você quer. Para ser qualquer coisa, faça qualquer coisa. Mas para ser alguém de Deus diferente, você vai ter que renunciar. Então Paulo está dizendo exatamente isso. Eu comecei a fazer a obra de Deus, eu comecei a pregar com 17 anos. Eu com 14 para 15 anos eu já tocava na igreja. Eu aos meus 16, 17 anos já comecei a pregar. Eu com 18 anos já era diácono. Com 20 anos eu era pastor. Comecei a dirigir uma igreja com 20 anos. Então percebe que eu tive que renunciar um monte de coisa. Eu com meus 20 anos eu tinha um outro estilo de vida. Compatível com a maioria dos meus amigos. Os caras olhavam pra mim e falavam, velho, você vai pra igreja? Agora. Eu vou, mano, eu vou. É minha escolha. Eu escolhi isso. Renunciei pra isso. Então hoje... eu ainda não tenho 40 anos, já tenho quase 20 anos de pastor. Então, assim, renunciei a um monte de coisas. Renunciei e não me arrependo. Porque hoje eu vejo que tudo aquilo que eu sou, que Deus me deu, poxa, renunciei lá atrás. Deixei de estar lá. Deixei de fazer o que eles faziam. Então você vê um atleta, por exemplo, os que gostam de futebol aqui, né? Você vê um atleta do naipe do Cristiano Ronaldo. Você é louco, meu. Pô, o cara é o melhor do mundo, o cara não sei o quê. Mas e o que o cara renuncia? E o que o cara treina? E o que o cara abre mão para ser o que ele é? Ele não é um cara comum. É claro que não é comum. Porque ele renuncia demais. Então Paulo está dizendo isso. Coloque pessoas para serem obreiros, os caras que estão dispostos a renunciar. Porque o mundão tá pegando aí. Mulherada tá aí, as coisas estão aí, as propostas estão aí. Mas se nós não renunciarmos, nós não chegaremos em lugar nenhum. Tá certo, pessoal? Então, amém. Essa é a palavra de hoje. Espero que Deus tenha falado em cada coração. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.